Vem do Rio de Janeiro a informação de que o enteado de Leila Pereira está perto de comprar a SAF do Vasco. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também sobre a chance de Hernan Crespo trocar o São Paulo pelo River Plate. Te atualizo ainda sobre o Corinthians, o rei dos pênaltis, e as especulações envolvendo atletas da Portuguesa no Timão. Quero falar também sobre Sinisterra, um dos piores negócios recentes da história do Cruzeiro. Para completar, Tota pode mesmo virar jogador do Santos? Falo sobre saída no Palmeiras, a chance de um meio atacante emprestado ser negociado em definitivo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, mais 2 patrocínios no Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão dessa terça precisa de 3 resultados: da vitória do Atlético de Madrid contra o Bruges, Liga dos Campeões; da derrota do Bodo por até 3 gols de diferença para a Inter de Milão. A gente vence se o Bodo ganhar o jogo, empatar ou perder por até 3 gols. Se perder por 4 gols, esse jogo não entra na nossa conta. A última necessidade da vitória do ABA, que é líder da 2ª divisão da Arábia Saudita. Se esses resultados acontecerem, a gente pega uma odd de 2,32, é mais do que dobrar o valor da nossa fezinha, e a boa notícia vem agora. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente o bilhete aparece exatamente como eu citei para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é exclusiva. O Bahia é hoje um dos interessados na contratação de Bruno Bertinato, goleiro titular absoluto e um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista. Bertinato também tem consulta de outros 2 clubes da Série A do Brasileiro. Já o Fluminense não sofreu gols em mais da metade das partidas disputadas sob o comando de Zubeldia. Até aqui, 29 jogos e 15 deles sem sofrer gols. Já Medina, novo reforço do Botafogo, ainda não tem data para estrear. O meio-atacante argentino não pode atuar na pré-Libertadores porque não foi inscrito a tempo e ainda depende das questões burocráticas de documentação para poder disputar o Campeonato Brasileiro. Quero fechar o giro de notícias para contar que Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo e do Remo, tem sido especulado como possível novo homem forte do futebol do Santa Cruz. Você lembra, o time pernambucano conseguiu acesso da Série D para a Série C no fim da temporada passada. Já o Flamengo acertou 2 novos patrocinadores e só aguarda pela aprovação do Conselho Deliberativo em reunião marcada para 5 de março para tornar esses acordos oficiais. A Ademicon, administradora de consórcios, e a GAC Motors, montadora de carros chinesa, são os novos parceiros. Os contratos devem ser assinados até março de 2029, ou seja, acordos bem longos que fazem parte da nova estratégia do Departamento Comercial e de Marketing do Rubro Negro. A GAC Motors ficará no calção do Flamengo, enquanto a Demicon ocupará a barra frontal inferior da camisa rubro-negra. Vale a lembrança de que o Flamengo já tem sido, nos últimos anos, o clube que mais arrecada no Brasil e na América do Sul. Na temporada passada, a receita superou os 2 bilhões de reais. Já o Palmeiras deve ganhar grana com um meio atacante que não conseguiu vingar com a camisa alviverde. Eu me refiro a Rômulo, que está deitando e rolando no Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino. São 7 jogos, 5 gols e 3 assistências, ou seja, o cara tem mais participações em gol do que partidas disputadas. Ele é o primeiro em assistências no Paulistão, é o primeiro em chances criadas, o segundo em gols marcados e o segundo em participações em gols. O que chama atenção é o fato de o Rômulo, com a camisa do Palmeiras, não ter conseguido vingar. Ele foi comprado do mesmo Novo Horizontino por 6 milhões de reais, mas no Verdão só conseguiu atuar 16 vezes, tendo sido emprestado para o Ceará e agora para o Novo Horizontino. Há sondagens de 2 clubes do exterior e uma sondagem de um time da Série A. Nenhuma proposta oficial. O que o Palmeiras tem colocado na mesa é de que só aceita negociar o Rômulo em definitivo, senão ele permanece emprestado ao Novo Horizontino, e a ideia é de recuperar os 6 milhões de reais e ter lucro com a operação. De fato, o Rômulo tem jogado muita bola no Campeonato Paulista. E essa história de que Gabriel Tota,
jogador de 24 anos de idade, principal destaque do Pouso Alegre, a surpresa do Campeonato Mineiro, poderia pintar como reforço do Santos. Foi atrás dessa história e posso contar que o jogador foi oferecido ao Peixe. O pessoal do Pouso Alegre tem boa relação com o presidente Marcelo Teixeira. O Marcelo levou o nome para o departamento de scout do Santos e dá para cravar que o Tota foi descartado. A avaliação é de que tem talento, tem condição, mas hoje o Santos precisa de jogadores prontos, que cheguem para assumir a condição de titular, e o Tota não tem essa garantia no Santos de que seria alguém fora da curva. Jogador que passou por muitas dificuldades, chegou a ser incluído naquele escândalo de manipulação de apostas, tendo ficado por mais de 2 anos parado no futebol. Para ser preciso, ele chegou a ser eliminado pela pela CBF do futebol mundial em 2023, mas entrou com recurso e pouco mais de 2 anos de suspensão, ele conseguiu retornar ao mundo da bola. Durante esse período, atuou no futebol amador e também na Kings League. A tendência é que o Tota se mude para um clube da Série B ou Série C. Há 2 interessados na segunda divisão e mais um interessado na terceira divisão. A saideira sobre o Santos conta que torcedores do Peixe estenderam faixa na Vila Belmiro, com os seguintes dizeres, abre aspas, contrata agora ou vaza, recado endereçado para Marcelo Teixeira e para Alexandre Matos. Preciso falar sobre um dos piores negócios feitos recentemente no Cruzeiro. Sinesterra, meio atacante colombiano de 26 anos de idade, custou apenas pelo empréstimo 16 milhões de reais. E 6 meses depois de chegar do Bournemouth, hoje ele tem mais lesões do que partidas como titular. Foram 4 lesões nesse período e apenas 3 jogos desde o início. O Sinesterra jogou 16 vezes, somando também as partidas como reserva, dos 32 jogos que o Cruzeiro atuou desde 22 de agosto, quando ele foi anunciado como reforço. O pior vem agora. Existe nesse contrato de empréstimo uma obrigação de compra caso metas sejam batidas. E uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que, assim que foi contratado e fez seus primeiros jogos, Sinesterra já bateu a meta, o que obrigará o Cruzeiro a comprá-lo por 21 milhões e 300 mil reais. Detalhe importante, 16 mais 21, e a gente está falando de 37 milhões de reais investidos no Sinesterra por apenas 50% dos direitos econômicos. Se quiser adquirir os outros 50%, o Cruzeiro vai ser obrigado a gastar mais 30 milhões e meio de reais. Sinesterra tem enorme potencial, é muito bom jogador, mas não consegue atuar por conta da série de lesões, e isso já viu afetado, por exemplo, nos tempos de Bournemouth, que o comprou por 146 milhões de reais. E essa história de que há jogadores da Portuguesa na mira do Corinthians. Vale a lembrança de que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram no último domingo e o Timão precisou dos pênaltis para eliminar a Lusa do Campeonato Paulista nas quartas de final. Os 3 nomes mais especulados, o atacante Maceió, o meio-atacante Zé Vitor e o goleiro Bertinato. O Maceió fez aquele gol de pênalti em que ele não toma distância e surpreende o Hugo Souza. O Zé Vitor marca o gol da Lusa no tempo normal e o Bertinato, posso assegurar que vem sendo monitorado pelo Corinthians já há algum tempo. Jogador que agrada, mas o Corinthians tem negociações avançadas com o João Ricardo e deve anunciá-lo assim que ele estiver completamente recuperado de uma cirurgia no ombro. Em relação a Maceió, a maior possibilidade é de saída pro exterior. O Zé Vitor foi só observado. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma fonte corintiana que disse o seguinte, abre aspas, em relação a jogadores da Lusa no Timão. É óbvio que o Corinthians observou, como tem feito com todo o mercado, mas não é algo que tenha negociação para qualquer um desses atletas. Então, dá para entender que dificilmente um jogador da Lusa será reforço do Corinthians. O Timão segue no mercado em busca de alternativas. O Dorival Júnior quer 3 ou 4 contratações até o fechamento da janela de inscrições. Só para completar uma curiosidade sobre o Corinthians, das últimas 20 decisões por pênaltis que o Corinthians participou, o Corinthians passou em 17 delas. Foram apenas 3 eliminações graças a Hugo Souza e Cássio, goleiros de enorme capacidade na decisão por pênaltis. As 3 eliminações, uma delas pro Palmeiras, Campeonato Paulista de 2020. O que o São Paulo responde sobre a especulação de que Hernan Crespo interessa ao River Plate? Já te trago a resposta antes de entender o contexto. Marcelo Gallardo pediu demissão no River Plate nessa segunda-feira, técnico histórico do Milionários, primeira passagem absolutamente vencedora nessa segunda
poucos títulos e muitas frustrações. O Galhardo anunciou sua saída. A partir daí, jornais argentinos, entre eles o Olé, afirmam que Hernan Crespo e Santiago Solari são os alvos do time argentino. O Crespo tem história no River Plate, foi revelado no clube, se tornou atacante titular absoluto e vendido em 1996 para o Parma. Já Santiago Solari é diretor de futebol do Real Madrid. Existem outros nomes sendo especulados por lá. Há, por exemplo, quem garanta que hoje o Kudê é o favorito, é o número 1, é a bola da vez no River Plate. Mas a apuração do Diário Olé dá conta de que o Crespo está entre os mais cotados. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Departamento de Futebol de São Paulo que assegura que ninguém do River Plate procurou o tricolor. O contrato do Crespo se encerra em 31 de dezembro e a multa rescisória atrelada ao salário do técnico. Até por isso, São Paulo não demonstra preocupação e precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O fato de o Crespo estar super adaptado ao São Paulo, com a namorada presente e uma vida absolutamente estabelecida em São Paulo, garantem ao tricolor tranquilidade. Se houver qualquer mudança, a gente volta para contar para vocês. Beleza? Só mais uma observação. A saída do Galhardo do River Plate faz dele excelente opção para clubes brasileiros, mas o argentino já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de trabalhar por aqui e nos tempos de River Plate tinha direito a salário parecido a de Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. Informação importante no Vasco: Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa e enteado de Leila Pereira, tem negociações avançadas para a compra da SAF do Vasco. A informação é do jornalista Gilmar Ferreira. Segundo a apuração dele, conclusão do negócio pode ser feita entre março e abril. Detalhe, a gente já está praticamente no mês de março. O namoro começou no ano passado. Para falar a verdade, o Lamáquia tem a vontade de comprar o Vasco desde o início da era Pedrinho. O Pedrinho ainda nem havia sido eleito presidente do Vasco e as conversas com o pai do Marcos Lamáquia, o Zé Roberto Lamáquia, já haviam começado. Num primeiro momento, o Zé Roberto havia cogitado comprar os name rights do estádio. Não avançou. Depois de patrocinar o Vasco, também não avançou. E muitos desses não avanços estavam associados à pressão de conselheiros do Palmeiras em relação à presença de José Roberto Lamáquia no Vasco, tendo a sua esposa, a Leila Pereira, como presidente do Palmeiras. A solução encontrada para não criar um conflito de interesses foi colocar Marcos Lamáquia na parada. E é o filho do Zé Roberto Lamáquia quem trata a compra do Vasco com o Pedrinho e também com a 777 ou a CAP, empresa que passou a administrar a 777 praticamente falindo. Preciso completar contando que o Vasco, além dessa questão da venda da SAF, trata em caráter de urgência a busca por um técnico. Renato Gaúcho é o plano A, B e C, e as tratativas são para que ele assuma o Vasco com um contrato até dezembro de 27. No ano passado, o Vasco tentou contratá-lo e se assustou com a pedida de R$1,5 milhão por mês. O Renato não vai baixar em 1 centavo sua pedida. A verdade é que hoje o Vasco tem condições financeiras melhores e acaba de ter uma baita economia na sua folha com as saídas do Felipe Coutinho, que ganhava R$1,5 milhão por mês, e do Diniz e sua comissão técnica, que custavam R$1,2 milhão. O que você pensa sobre Marcos Lamáquia à frente da SAF do Vasco? E Renato Gaúcho como técnico? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? A gente volta sem pintar notícia. Tchau!